Jesus não somente te dá esperança, ele mantém. E essa parte é muito, muito importante. E você pode me seguir. A esperança em Cristo não é uma simples expectativa otimista de que as coisas vão melhorar. É, na realidade, uma confiança firme e segura em suas promessas. Cristo nos garante que Ele é vida, e a vida que Ele nos dá não é a vida que se limita a anos, é uma vida eterna. E nós estamos aqui hoje porque Deus nos deu a garantia em Cristo de que a nossa esperança está nele. Amém, irmãos? Podemos ler juntos Romanos 8, 18. Vamos ler juntos, por favor? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo está nos afirmando aqui que o que Cristo fez, a sua obra, garante para nós glorificação em Cristo. Porque, na realidade, a glória há de ser revelada em cada um de nós, ao mesmo tempo que, por conta do Espírito de Cristo que há em nós, nós já estamos em glória. Não há nada que você deva procurar, não há nada que você almeje que seja maior do que a glória de Cristo sobre a sua vida. Nós somos completos em Cristo. Nós somos completos em Cristo. Quando alguém não conhece Jesus, ele tem um vazio em sua alma, que a Bíblia nos afirma que Deus colocou no homem a eternidade. E quando nós não temos Cristo, sentimos um vazio absurdo. Por quê? Porque não entendemos isso. Cristo é a eternidade de Deus completa hoje em minha vida. Nós somos agraciados por Ele, por meio dEle e para Ele. E então, irmãos, essa esperança nos permite enfrentar as adversidades com coragem e fé. No mundo tereis o quê? Aflições. Sabendo que Deus nos mantém e nos dá forças para vencer aqui. E o vencer aqui não é você chegar em primeiro lugar, é permanecer. O que importa na nossa carreira é permanecer em Cristo. Porque aquele que permanece em Cristo chega em primeiro lugar. A nossa necessidade de alma é permanecer em Cristo. O que alimenta o nosso espírito é a fé que nos faz permanecer em Cristo. Ah, mas tem problema? Tem. Dificuldade? Tem. Mas o que importa é se eu estou em Cristo. A garantia da vida eterna é Cristo. E, portanto, se eu estou nele, as demais coisas passam. Lembra aí
de um grande problema que você passou há 10 ou 20 anos atrás. Consegue lembrar? Eu lembrei de um. O problema já acabou. E muitas vezes o problema acaba porque o tempo está passando, você envelhece. Talvez aquilo que você tinha uma gana de conquistar com 20 anos, aos 40, 50, você já não tem mais. Você prefere ficar em casa do que estar num lugar tumultuado. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo passa. Nós somos passíveis. Agora, Cristo é eterno. Então, quando eu me enxergo nele, eu passo a compreender que o tempo não determina quem eu sou, embora a minha carne, o meu corpo envelheça, o meu espírito, a cada dia que passa, por crer em Jesus, esperar em Jesus e depender dele, se fortalece. Nós não estamos aqui para lutarmos uns contra os outros. Nós estamos aqui para que a nossa esperança permaneça em Cristo Jesus. Mesmo diante do aumento da iniquidade, nossa esperança deve permanecer firme em quem? Na igreja, no pastor, nos meus amigos, nos meus irmãos? Não. Nós temos que permanecer firme em Cristo Jesus. É Ele quem dá para nós a garantia da vida eterna. Jesus ressuscitou. E a igreja de Jesus precisa pregar mais sobre ressurreição. Porque na nossa carne não há nada de bom. Mas em nosso espírito habita o Espírito de Cristo que clama Pai. Então não fica medindo a sua vida pelo seu salário, pelo aquilo que você tem, pelo seu sucesso, pelas suas frustrações. Meça a sua vida por Cristo. É por isso que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração o quê? Sábio. Decida olhar por meio dos olhos de Cristo. Ande por meio de Cristo. Viva por meio de Cristo. Porque nós sabemos que por nós mesmos somos o quê? Finitos, limitados, tacanhos, mesquinhos, pequenos. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Sabe por que essa palavra está posta como mais do que vencedor? Porque em Cristo qualquer luta está ganha. Porque em Cristo Ele garante que nós podemos permanecer apesar das circunstâncias. E é por isso que nem você e nem eu podemos medir nossa vida pelos problemas ou circunstâncias. Eu não posso medir a minha vida porque eu tive AVC. Renanson não pode medir a vida dele porque caiu de um telhado. Mas eu posso olhar para Cristo, porque então eu enxergo que a minha vida dele é ilimitada. E muitas vezes a sua soberba te faz achar que você é mais especial. Essa não é a palavra minha, essa é a palavra de Deus.
E ela pode servir para te fazer não cair numa cilada amanhã. Ela te serve como auxílio, como força, como garantia de permanência, de ficar em pé. Portanto, olhe para Cristo como Senhor. Não olhe como amiguinho. Não olhe como alguém lindo. Olhe para Cristo como Senhor, alguém que está acima de você. E que, apesar de estar acima de você, habita dentro de você. E agora vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Eu vou repetir. A igreja tem que pregar mais Cristo que ressurreto. Por um longo período, a igreja manteve-se no Cristo crucificado. É por isso que nós temos a imagem do crucifixo. Cantou-se muito sobre o pobre Cristo morto. Mas deixa eu dizer para você, ele não está no sepulcro. Ele vive para sempre. E eu creio que nesse momento agora, o poder dele pode entrar em sua mente e descer para o seu coração, para que você entenda que ele é eterno, vive para sempre. E então, Paulo afirma em Coríntios, no capítulo 15, verso 19, se nossa esperança em Cristo vale apenas para essa vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se você olhar para Cristo apenas para essa vida, para você, ele continua na cruz. Mas se você olhar para Cristo ressurreto, você se enxerga vivo nele, por ele e para ele. E o verso 20 fala, mas Cristo de fato o quê? Ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Ou seja, ele é o primeiro que ressuscitou. Ele morreu por nós, no sacrifício pelos nossos pecados, nos redimindo através do sangue com Deus. Mas ao ressuscitar, ele tornou você justo, porque a vida que você vive é dele. Amém, irmãos? Eu sei que você vive na carne, mas a vida no Espírito está em Cristo. E, portanto, nós temos esperança. E, por fim, que nós possamos viver diariamente alimentados pela esperança em quem? Em Cristo, confiando que ele é o quê? Fiel para cumprir todas as suas promessas. Todas, não é algumas, são todas as promessas. Amém, irmãos? Que Deus, a fonte de esperança, Romanos capítulo 15, verso 13. Que Deus, a fonte de esperança, os encha como? Inteiramente de quê? Alegria e paz, em vista da fé que vocês o quê?
Se você deposita a fé em Cristo, Ele vai encher você inteiramente de alegria e paz. De modo que vocês, o quê? Transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, irmãos, essa é a palavra para nós hoje, que tomamos a ceia. Temos dificuldades, temos problemas, às vezes erramos e falamos para nós mesmos: Senhor, eu quero mudar. Eu vou dizer algo importante aqui. Só há mudança se o Espírito de Deus tocar no seu espírito. É a mudança radical, absoluta, completa. Então, nessa noite, nós que estamos aqui, que temos parte com Ele, por isso mesmo tomamos a ceia, podemos esperar nele, porque Jesus é a nossa esperança. Ele nos mantém nele. Ele é o mantenedor de esperança em nós. Amém, irmãos? Amém? Fiquem em pé. Vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Não olhe para a circunstância. Não olhe para o erro humano. Tem gente que até hoje fica apontando o erro porque não consegue se olhar no espelho e encarar os próprios erros. Eu decido não ser covarde. Eu decido coragem, porque para seguir Jesus é preciso coragem. E essa coragem não vem por outro meio, senão pela fé. Pare de se esconder. O Senhor nos fez para iluminar, para brilhar. Pare de se esconder. Pare de se esconder do problema do pastor, do irmão, da irmã, da igreja. Lembre-se, a igreja não tem que fazer o seu tipo. Nós não temos compromisso nenhum com o homem aqui. Não damos louvor a nenhum homem aqui. Se Cristo não for glorificado, não nos importa que essas portas estejam abertas. Mas eu garanto que há 24 anos essas portas estão abertas porque sempre Ele foi glorificado. Eu tenho uma dificuldade de liberar púlpito para qualquer pessoa pregar. Porque nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. E eu tenho zelo quanto a isso. Então, irmão, eu quero que você se olhe agora em Cristo. Porque se você for olhar para você mesmo, a imagem é péssima. Mas quando eu olho para Cristo, a imagem dele se reflete em mim. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado porque os louvores todos foram para ti. Somente para ti. Obrigado, Pai, porque cadeias foram quebradas. Talvez pessoas aqui hoje não iam nem estar aqui. Pensaram até numa desculpa
para a consciência, mas no final estão aqui. Aos que cederam à vontade humana de não estar hoje cultuando o Senhor, nós não julgamos. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, tanto quanto o Senhor tem de nós. Ajude-nos, ajude essa igreja a perseverar. Porque aquilo que não for para ti será queimado como palha. Somente aquilo que foi para louvor e glória do teu nome subsistirá. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém.